Olá, sou Viviane Pinheiro. Vamos para uma aula da disciplina Os Projetos de Vida e o Bom Professor. Hoje a nossa aula versará sobre a moralidade e a consciência moral. Vamos explanar nesta nossa aula as relações entre a construção de valores, a constituição de uma identidade moral e como isso se integra ou está presente nos projetos de vida. Enfim, vamos começar com a definição de valores. Então, quando nós pensamos, o que são valores, quais são os nossos valores, nós entramos numa reflexão sobre aquilo que de fato é importante para nós. Segundo o professor Ulisses Araújo, valores são construídos com base na projeção de sentimentos positivos que o sujeito tem sobre objetos e ou pessoas e ou relações e ou sobre si mesmos. Essa definição do professor Ulisses Araújo é uma definição baseada em Jean Piaget, em que a gente atribui um sentimento positivo às coisas que vivenciamos, ou seja, valor é aquilo que nós valorizamos, é aquilo do que nós gostamos. Da mesma forma, nós também projetamos sentimentos negativos e com a projeção de sentimentos negativos, nós construímos contravalores. Os contravalores são aquilo que, de fato, nós não gostamos, nós não queremos, nós não idealizamos, Se constitui um polo oposto realmente aos valores. Então, nós podemos entender que, sendo os valores algo que nós valorizamos, de que gostamos, nem todos os valores são valores morais. O que eu estou querendo dizer com valores morais, A moralidade, segundo o professor Puig, se constitui de princípios e valores que guiam pensamentos, sentimentos, ações cotidianas em busca de uma vida individual e coletiva digna, de respeito aos direitos humanos. Então, valores morais são aqueles que dizem respeito ao que nós chamamos de uma vida ótima, de uma boa vida em sociedade, em que haja respeito entre as pessoas, o respeito aos direitos de todos nós. Pensando assim, no curso do nosso desenvolvimento, nós vamos construindo valores, Mas como isso acontece? A construção dos valores acontece a partir de experiências significativas, ou seja, nas minhas relações, passeios que eu faço, nas aulas, na escola, nos conflitos que eu vivencio. Quando, nessa experiência, valores vão estando em jogo, a gente vai projetando sentimentos positivos, aquilo que vamos vivenciando, isso vai se tornando um valor para nós, Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos intensificando, a forma como vemos as coisas, esses valores vão se tornando cada vez mais complexos no curso deste desenvolvimento e, por que não, existe também mudança de valores. Vou pedir para que vocês pensem sobre a vida de vocês. Quais são os seus valores mais importantes, aqueles que constituem você como você é? Será que esses valores são os mesmos de quando você era criança, por exemplo? Ou será que houve mudanças? Você percebe como algo se tornou um valor para você? De que forma que ele se tornou um valor? Enfim, as experiências podem ser coletivas, mas a vivência é individual. Então, a agência do sujeito é realmente um aspecto muito importante para a construção de valores. Várias pessoas vivenciam as mesmas situações ou até vivem conflitos semelhantes, mas isso não quer dizer que elas vão construir os mesmos valores. Quando eu dou as minhas aulas, os alunos sempre remetem, E o caso dos irmãos gêmeos, por exemplo? Eles têm os mesmos valores porque eles vêm de uma mesma família, às vezes passaram pelas mesmas experiências. E essa resposta vocês já têm. Não, Cada ser humano é um ser único que vivencia, as experiências de uma forma altamente particular.
E nessas vivências nós vamos construindo valores que vão sendo realmente mais centrais, que dizem muito sobre quem nós somos, e aqueles outros que nós chamamos de periféricos, que são valores que nem sempre têm aquela importância e se tornam, nós designamos assim, mais fluidos. Então, às vezes eles comparecem numa situação e às vezes não. O que vai acontecendo no curso desse desenvolvimento, na verdade, é que esses valores vão sendo incluídos, né? Vão constituindo um sistema de valores, né? E esse sistema de valores é incorporado à identidade das pessoas. Enfim, vários estudiosos se dedicam a isso. Talvez os mais importantes sejam os professores William Damon e Ann Kolbe, né, dos Estados Unidos, e eles fizeram um trabalho belíssimo tentando entender como que pessoas chamadas de exemplares morais conseguem tocar as suas vidas, né? Como seus objetivos são objetivos morais. O que aconteceu no curso do desenvolvimento dessas pessoas para que elas sejam reconhecidas pelos seus valores morais? Eles descobriram que há pessoas que integram a moralidade, a sua identidade, de tal forma que seus objetivos são, ao mesmo tempo, individuais e morais. Ou seja, conforme a moralidade, né, fica integrada à nossa identidade, isso se torna, né, algo natural, é uma consequência da forma como nós pensamos, as representações que fazemos de nós mesmos. Isso quer dizer que quanto mais a moralidade está integrada à identidade da pessoa, mais essa pessoa está motivada para agir moralmente. Então, existe um princípio que é um princípio de coerência e também de consistência do eu, né? É uma responsabilidade por eu ser quem eu sou. Então, se, por exemplo, a generosidade é um valor muito caro para mim, eu vou ter uma tendência nas situações de agir de forma generosa. Caso contrário, talvez ela pudesse comparecer ou não, né? Então, a gente tem esses valores centrais como realmente constituintes da identidade humana. Isso não quer dizer que numa situação, a depender de como ela se configurar, eu sempre agirei generosamente, mas existirá uma tendência e uma responsabilidade por eu ser quem eu sou, né, que vai me levar a agir dessa forma. Um outro autor que eu já mencionei aqui, que é o professor Puig, ele vai entender isso como uma consciência moral. Significa um processo que nós vamos constituindo neste curso do desenvolvimento que vai fazendo com que nós regulemos as nossas ações. A regulação é quando você realmente está diante de uma situação e precisa agir, pensa, né, e sente também diante daquela situação e de alguma forma, no plano da consciência, você consegue, né, regular as suas ações para agir de determinada maneira. Isso nos leva a ter um diálogo conosco mesmos, né? E também com as outras pessoas. Ou seja, nós conseguimos construir mecanismos para guiar as nossas ações e também para idealizar soluções para as problemáticas e os conflitos vivenciados. E o que tudo isso tem a ver com os projetos de vida? Enfim, nossa missão na escola é que esses projetos de vida extrapolem, né, objetivos que estão apenas no campo pessoal. Nós queremos que esses estudantes, essas estudantes, né, crianças e jovens, é o nosso compromisso, que de fato eles exerçam a cidadania, que eles de fato consigam conviver eticamente em sociedade. Então, nosso desejo é que os projetos de vida tenham um senso ético, que exista um compromisso social nesses projetos de vida. Assim sendo, para além dos projetos de vida estarem articulados com a nossa identidade, eles estão também altamente imbricados com a nossa identidade moral, ou seja, esse sistema de valores que nos perfaz, né, enquanto pessoas. E existe
naturalmente um princípio de retroalimentação. Então, quanto mais esses valores morais são centrais na minha identidade, guiam e motivam as minhas ações, uma tendência maior, né, como os estudos mostram, é que nós possamos construir também projetos de vida éticos, que são projetos de vida que não se encerram em nós mesmos, mas eles impactam o mundo além de nós. E como é que esses projetos de vida éticos se desenvolvem, né? Essa é uma grande pergunta para os educadores, né? Como fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens construam projetos de vida? Os estudos mostram que esse desenvolvimento, ele tem dois componentes centrais, né? Um desses componentes é, de fato, a afetividade. Então, quando nós temos motivações, né, emocionais em relação ao outro, a nós mesmos e ao mundo, isso guia as nossas ações. E um outro ponto também bastante importante é o da identidade moral, que acabamos de abordar. Por quê? A partir do momento que eu construo valores morais, e esses valores são centrais, né, no curso desse desenvolvimento, eu tenho uma maior abertura para a construção de projetos de vida éticos. Eu posso dizer, então, que para apoiar esse jovem, né, o que eu preciso de fato ter atenção, né, no curso desse desenvolvimento? Enfim, pelas interações com contextos e relações interpessoais, a criança, né, pensando aí nas crianças pequenas, vai desenvolvendo a empatia e também o senso de compaixão, esse sentimento que é justamente perceber as necessidades, as angústias, as demandas do outro e se colocar, né, se descentrar de si para de fato chegar ao outro, né? Entender um outro ponto de vista. Então, entendendo esses sentimentos, né, que geram angústia, preocupação com o outro desde a infância, né, são de fato aspectos muito importantes para a construção dos projetos de vida. Outro ponto também muito importante é que neste desenvolvimento a gente precisa prestar atenção para que essa criança, esse jovem, esteja engajado em ações que respondam a essas manifestações emocionais. Ou seja, se eu sinto compaixão pela situação do outro, isso leva também a esse engajamento para suprir esta necessidade, né? Então, nesse sentido, alguns autores, por exemplo, a Heather Mayling, que trabalha lá com o professor Damon, ela nos diz que a aprendizagem socioemocional precisa estar a serviço dos valores que integram a identidade moral e os projetos de vida. Ou seja, como cada trajetória é única, eu não preciso trabalhar de uma forma ampla com esses jovens para que todos eles sintam as mesmas coisas em todos, de uma forma generalizada. Isso não vai alcançar essas pessoas. De outra forma, se eu dou oportunidade para que essa criança, esse jovem se mobilize, se engaje em determinadas causas, né? Sinta algo pelo outro, né, pelo mundo que o cerca e realmente manifeste isso por meio de ações, isso é uma base realmente para a construção dos projetos de vida. Então, o que é muito importante a gente deixar claro é que é um curso, né, de desenvolvimento de projetos de vida éticos que não é um curso delineado igual para todas as pessoas, ou seja, ele não é universal. As transições entre uma forma anterior de projeto de vida, ou seja, uma idealização, uma projeção ainda muito vazia, repleta de sonhos, ela é uma transição bastante fluida, com de fato projetos de vida com compromisso ético. Isso quer dizer que as pessoas têm ritmos diferentes, as pessoas vão construir projetos de vida, quando o fizerem,
de uma forma altamente particular. Esses projetos têm chances de serem mudados, né? Eles podem também se implicar uns nos outros, então a gente não precisa ter apenas um projeto de vida. O importante é ter esse sentido na vida, né? Essa força interior que nos motiva e que está totalmente relacionada aos nossos valores. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês como é que esse desenvolvimento acontece. Esse exemplo foi retirado lá do livro da professora Heather Meiling. Uma menina de 11 anos passa um dia na rua com seus pais e vê um morador de rua. E essa pré-adolescente, né, pergunta para os pais: o que aconteceu? Por que essas pessoas moram aqui? E os pais falam: essas pessoas estão numa situação muito difícil, elas não têm casa, nem sempre elas têm comida, elas não têm emprego. E essa experiência, leva esta menina realmente a sentir uma compaixão por aquelas pessoas que estão ali. Ou seja, ela tem um olhar, né, diferente para aquilo a tocou. E daquela forma, se ela se engaja em ações, né, para conversar com esses moradores de rua, para levar comida para eles ou para estabelecer outros vínculos, conforme ela conversa com essas pessoas, ela vai amplificando essa visão sobre o outro e das suas necessidades. Ao mesmo tempo, assim como ela teve essa ação, ela pode, por exemplo, chegar em casa e refletir com seus pais. Olha, hoje eu estive lá, a hora que eu levei a comida para eles, e eles me falaram isso. E os pais podem refletir com ela, podem possibilitar outras pesquisas a respeito do assunto, e isso pode ser mais à frente, né, conforme essa menina for se desenvolvendo e se engajando significativamente, né, com essas ações, isso pode vir a se tornar um projeto de vida com compromisso social, né? A partir dessas experiências, da forma como ela vai construindo esses valores, né? Que são valores morais, que têm a ver com a solidariedade, com a generosidade, valores altruístas, né? Ela pode, de fato, vir a consolidar um projeto de vida em que se sinta atuante, em que se conecte e impacte o mundo para além de si. Bem, esta foi a nossa aula de hoje. Agradeço muito a sua atenção.